A origem está relacionada a um forte. Por quê, professor? Vamos lá. Vocês sabiam que o Brasil, quando começou a fazer parte dos planos de Portugal, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Foi em 1534. Então o Ceará era chamado de Ceará Grande. Aí foi o que aconteceu. O donatário da capitania do Ceará, ele não veio tomar posse do Ceará. Por quê? Porque o Ceará não apresentava a perspectiva de lucro. Naquela época, século XVI, a mentalidade era de acúmulo de metais preciosos. O Ceará não tinha ouro, não tinha prata. Então seria cana-de-açúcar. O solo não era tão bom para cana-de-açúcar. Então, resultado, o Ceará ficou em segundo plano. Tanto que os fortes que eu citei, eles são do século XVII. E a capitania hereditária do século XVI. O cara que ficou com o Ceará, que não veio para cá, ele alegou... Pode pegar, né? Ele alegou a falta de perspectiva de lucros, ele alegou os fortes ventos que dificultavam a navegação, ele alegou também, olha aqui, né? Que os índios aqui eram canibais. Aqui a galera comia tudo, dispensava nada. Lembra até minha época de adolescente. Então, o que é que acontece? Meu apelido era Bacuri de favela. Então, favela não, comunidade, né? Tá certo? Então, ele alegou que não viria para o Ceará por conta disso. Agora, olha que ironia. Ele disse que aqui os índios eram canibais. Adivinha como é que ele morreu lá na Bahia? Comido. Vamos mudar o termo, comido. É trucidado, né? Dá a entender, tá certo? Mas o Antônio Cardoso de Barros, ele deveria ter sido o donatário responsável pela ocupação do Ceará, mas ele não veio, ficou na Bahia e acabou lá sendo trucidado pelos índios. Resultado, a ocupação do Ceará, ela só vai acontecer no século seguinte, ou seja, de forma atrasada com relação a Pernambuco, a Bahia, tá certo? E por que o Ceará começou a interessar? Para lá, meninos, vamos lá, vamos organizar o nosso raciocínio. Então, no primeiro momento, o Ceará não interessou, tanto que o donatário não veio para cá. Então, quando é que o Ceará começa a interessar, professor? Vocês lembram que no período colonial, o Brasil, enquanto colônia de Portugal, ele foi invadido pelos franceses, pelos holandeses, correto? Então, os franceses foram os primeiros. E os franceses acabaram fundando uma colônia onde hoje nós temos o Maranhão. Inclusive, como é o nome da capital do Maranhão? São Luís. Foi fundada pelos franceses em homenagem a um rei francês. Um rei que foi considerado santo na França, Luís IX. Tá certo? Inclusive, uma curiosidade, os portugueses retomaram São Luís e não mudaram o nome da cidade. Até porque Portugal é um país católico, então permaneceu o nome do santo. Então, quando os franceses dominaram o Maranhão, o governo português percebeu que o Ceará seria um ponto estratégico para atacar os franceses. Daí as fortificações. Está dando para entender? Então a gente observa que primeiro o Ceará despertou interesse como uma estratégia militar. Tá certo? Depois foi a vez dos holandeses. Mais uma vez o Ceará acabou sendo ponto de estratégia para expulsar invasores. Primeiro os franceses, depois os holandeses. Inclusive, aquele forte que eu citei, que é lá no centro, lá no Passeio Público, não é isso? A 10ª Região Militar, foi fundado inicialmente pelos holandeses. Depois aqui os portugueses retomaram e batizaram com o nome de santo. Tá certo? A gente percebe, né, que muito nome de santo nas cidades, nas vilas, nos fortes, por conta da colonização católica. Lembre-se que na época, século XVI, século XVII, a gente tem aí a ideia de expandir o catolicismo, até por conta da ameaça protestante na Europa. Tá certo? Um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração é o Ceará primeiro foi ocupado militarmente, depois é que vem a atividade econômica. Porque as fortalezas que foram levantadas, que foram erguidas, acabaram sendo regiões paupérrimas. O forte lá do centro da cidade tinha um povoado muito pobre, sem nenhuma atividade econômica. Os soldados eram maltrapilhos, faltava até alimento. Então a primeira atividade econômica do Ceará não se deu no litoral, se deu no interior, que foi a criação de gado. Por quê, professor? Olha como é interessante. O gado era uma atividade complementar da cana-de-açúcar. Todo mundo lembra disso? Os senhores de engenho usavam o gado para transporte, o carro de boi, para moer a cana no engenho. Lembrando que não existia gado aqui.
O gado foi introduzido pelos portugueses. E até uma história curiosa, né? Babados da história. O gado ele foi introduzido no engenho, não tinha aqui. Foi uma mulher que mandou de presente para o seu marido, Martim Afonso de Souza, dono de um engenho aqui no Brasil. Ele precisava de força motriz. Aí a mulher dele em Portugal dá de presente para ele cabeças de gado. Eu particularmente ia ficar estranhando um presente desse. Minha mulher lá em Portugal, eu no Brasil, ela me dá de presente cabeça de gado. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, tá certo? Mas de qualquer maneira, foi assim que o gado foi introduzido. Não, professor, mas aqui no Ceará não tinha engenho. Como é que o gado vai fazer parte da economia cearense? É porque o gado foi se multiplicando. Então, os senhores de engenho começaram a perceber que o gado estava atrapalhando. Como assim, professor? Ora, o gado era solto. Ele ia direto para onde? Os canaviais, pisoteava a cana. Então, os senhores de engenho lá da Bahia, eles pediram ao rei de Portugal uma lei que estabelecesse que os criadores de gado deveriam ficar pelo menos 10 léguas do litoral. Está dando para entender? Umas 6 léguas, mais ou menos. Correto? Então, quem tinha gado pedia a terra, que era chamada de sesmaria. Alguém lembra dessa palavra? Sesmaria? Sesmaria eram lotes de terra doados para quem quisesse desenvolver alguma atividade econômica. Então, os caras, os sesmeiros, começaram a pedir mais terras e, claro, acabaram saindo de Pernambuco, da Bahia, os criadores de gado, e chegaram aqui ao Ceará. Claro, se você tem gado, você vai procurar terra fértil, não para o pasto. Onde é que vai ter terra fértil? Perto do rio. Então nós vamos ter 2 rios aqui no Ceará que foram fundamentais para a criação de gado. O rio Jaguaribe, aí vai surgir uma cidade que na época foi muito rica. Alguém lembra qual foi? Jaguaribe. Qual vai ser a cidade? Não. Aracati. O rio Jaguaribe. E o rio Acaraú, lá no norte. Qual vai ser a cidade? A Princesinha do Norte. Sobral. São 2 cidades que se destacaram na pecuária. Aracati e Sobral. Tá certo? Ok? Agora preste atenção. O cara criava gado lá em Aracati, o cara criava gado lá em Sobral. Aí ele tinha que pegar esse gado e levar para as regiões que tinham cana-de-açúcar, no litoral. Então muitas vezes a viagem era longa. O cara pegar um gado aqui do Ceará e levar para Pernambuco, era longe. O gado perdia peso, ficava barato, existiam uns assaltos constantes. Aí veio a ideia de que vamos abater o gado, para a carne não estragar, o que é que a gente faz? A gente salga e coloca onde? No sol. E aí vai surgir a famosa carne de charque, carne de sol, tá certo? Professor, se via para quê? Era o principal alimento do escravo misturado com farinha. Daí vai surgir uma coisa maravilhosa. Quando eu olhei para a praia ali, eu lembrei logo. Já pensou? Uma barraca agora, com uma carne de sol, um baião de 2 e um peixe frito. Meu sonho. Ave Jesus, né? Então, as charqueadas foram as primeiras, ou foi a primeira atividade econômica do Ceará no período colonial. Aí depois veio o algodão, tá certo? O algodão vai surgir por conta da Revolução Industrial, né? O primeiro setor que se desenvolveu lá na Inglaterra foi o setor têxtil. E aí eu vou puxar para um assunto importantíssimo. Vamos lá, só para terminar, olha para cá. Quais eram as principais atividades? Criação de gado, charqueada e o algodão. Não exigia uma grande quantidade de mão de obra. Primeiro, o gado ele era solto, correto? Então você vai observar, não vai compensar ter muito escravo. A carne de charque não era tão lucrativa como a cana de açúcar. Onde é que vai ter muito escravo negro? Onde tinha engenho, onde tinha cana de açúcar, Pernambuco e Bahia. Quando você viaja a Pernambuco e a Bahia, o que é que você percebe? Na Bahia principalmente, a presença determinante do elemento afrodescendente, do negro, é ou não é? Por conta da região açucareira. Em Pernambuco também, você percebe muito afrodescendente, tá certo? Aqui no Ceará era criação de gado e era algodão. Tinha escravo no Ceará? Tinha. Teve luta no Ceará de escravo? Teve resistência, teve quilombo? Também teve. No entanto, não dá para comparar com Pernambuco, Bahia e mais tarde Minas Gerais por conta da mineração. Então, resultado, como não exigia uma grande quantidade de escravos, de mão de obra, lá no século XIX, quando começa a campanha abolicionista, aqui no Ceará nós também tivemos uma campanha abolicionista. Todo mundo já ouviu falar do Dragão do Mar?
um cara que liderou uma greve de jangadeiro, né? Na época não tinha um porto como o Pecém, que os navios chegam bem pertinho, né? Os navios ficavam longe, aí os jangadeiros que levavam as mercadorias para o navio. Aí aconteceu uma greve lá no porto de Fortaleza, os jangadeiros dizendo que não iriam mais embarcar escravos. Foi o auge da campanha abolicionista. Aí foi o que aconteceu. Aqui no Ceará, o algodão, uma colheita por ano. Aí o cara passava o ano todo com escravo. Tinha que dar alimento, tinha que dar roupa. Não compensava, correto? Criação de gado. Não compensava também ter muito escravo. Resultado, aqui no Ceará, a abolição da escravidão aconteceu antes do Brasil. Já ouviram a expressão, o Ceará é a terra da luz? Já escutaram a expressão? Por que tem essa expressão? Ah, só que inventaram a Coelhos. Não. Ceará, terra da luz, é porque aqui foi onde a escravidão foi abolida primeiramente. No dia 25 de março, tem até uma rua no centro, né? Sabiam disso? Lá no centro, ali perto da Santos Dumont, perto da escola que eu fiz meu ensino médio, Justiniano de Serpa, né? Tempo bom. Minha fama ali era ter lá o pegador, para eu ser cheiro, né? Tá certo? Então, ali perto do Justiniano de Serpa, por trás tem uma rua chamada 25 de março, tá certo? O ano 1884. Todo mundo lembra que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888. Então isso implica que o Ceará aboliu a escravidão antes do Império, né? Antes do Brasil. Por que, professor? Ah, porque o cearense estava à frente de todo mundo. Não. É porque aqui no Ceará, o escravo ele não tinha peso na economia. Tá dando para entender ou não? Então por isso que os políticos acabaram aprovando essa lei, a Assembleia da Província. Então daí o Ceará ter esse apelido, esse epíteto, né, como se fala, né, de Ceará, terra da luz. Eu falei em algodão, tá certo? Aí eu vi ali a estrada de ferro. No Ceará, as estradas de ferro, elas foram, assim como no Brasil, do século XIX. Né? No Ceará, foi para ligar o interior ao porto. As mercadorias do interior chegarem ao porto. A questão, inclusive, do algodão. O auge do algodão aqui, pessoal, foi na época da Guerra de Secessão Americana. Entenderam o que eu falei ou não? Não entenderam? A Guerra de Secessão, lembram? O norte contra o sul nos Estados Unidos. A guerra desmantelou, como diz aqui no Ceará, não é isso? A televisão está desmantelada, né? Então desmantelou a produção de algodão do sul dos Estados Unidos. Então os ingleses acabaram comprando o algodão do Nordeste. E o Maranhão e o Ceará se destacaram, né? Então foi o auge do algodão no Ceará, chegando a encostar no café, ali por volta de 1870. Aí daí a necessidade de construir estrada de ferro. Inclusive o nome da primeira estrada de ferro não dá nem pra gente esquecer. Olha o nome, EFB, Estrada de Ferro Baturité. A gente vai ligar a Baturité até a capital, tá certo? Então são alguns elementos da história do Ceará que a gente poderia salientar aqui com vocês, né? A questão da origem da cidade de Fortaleza, através de fortificações, aí o debate, onde é que eu considero o nascimento de Fortaleza? Uns dizem que foi a Barra do Ceará e outros dizem que foi ali no centro. Agora, se a gente for analisar, o aniversário de Fortaleza é comemorado quando? Quando os portugueses tomaram dos holandeses lá no centro. Então acaba sendo mais relevante aquela região, tá certo? Na memória do povo. Outra questão, a questão da pecuária como primeira atividade econômica, né? Complementar da cana de açúcar. Daí a ocupação do interior através de rios, Aguaribe e Acaraú. E as atividades econômicas não precisavam de muita mão de obra escrava. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisinha, estou aqui na frente com o João Paulo. Sou todo de vocês a nível didático, né? Antes que as meninas se animem, tá bom? Ah, professor, meu sonho de consumo.